Olá pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui novamente, eu e Theo, né, para bater mais um papo com vocês. Eu, Sérgio, gerente de projeto de engenharia aqui na CLF, Theo, coordenador de obras, e a gente vai bater um papo especificamente sobre o Mirante dos Corais. Né? Tudo certo, Theo? Tudo certo. Como é que tá aí? Tudo bem. Então, eu tenho conhecimento que Theo, né, hoje é morador do Janga, e ele é satisfeito lá com já morou em outros bairros aqui em Paulista, né? Ele é daqui da cidade de Paulista. E aí aproveitar esse gancho para fazer algumas perguntas aí ao meu amigo para esclarecer, né, alguns pontos que eu acho que sejam relevantes. Tudo certo? Tudo certo. Assim, realmente é uma área que a gente já mora lá há 6 anos, vai estar 6 anos agora. E é uma região realmente que está se desenvolvendo, é uma região de praia, uma área de praia, eu acho que tem um atrativo muito grande, assim, muitas pessoas estão se direcionando para essa região de Paulista. E com isso também está se estruturando todo o entorno. Você vê supermercados, shopping centers e restaurantes, e só tende a crescer bastante essa área aí do Janga. Essa área de Paulista. Eu listei aqui umas perguntinhas para fazer para a Theo, né, só para estruturar a nossa conversa. E aí eu coloquei aqui, ó, Theo, quais são os aspectos mais prazerosos que você sente, né, ao viver ali no Janga, né, naquela região litorânea? Quais são os pontos fortes ali? Realmente, assim, é uma área de praia, eu acho que é uma praia, né, que vem se desenvolvendo também, né? Como eu já falei, a questão de ter a proximidade, toda a estrutura de supermercado, bons restaurantes, né? É verdade. Escola, né? O trânsito que há tempos atrás era bem complicado ali por conta daquela construção da ponte, né? Então isso mudou bastante. Eu peguei as duas fases. Eu era morador enquanto ela estava ainda em construção e agora recentemente, alguns anos com a entrega, isso mudou também o fluxo, né? Então, esse ponto é um ponto bem importante. São né? bastantes melhorias que estão acontecendo que só proporciona uma condição muito boa de estar morando aí nessa área de Paulista. Aqui a minha segunda pergunta, na realidade, tinha a ver com essa questão de acesso, né? A gente tanto teve aí o acréscimo da ponte, né, a finalização, e aí conseguiu dar a condição de alargamento, como a própria obra de alargamento que hoje já se estende e vai chegar em Pau Amarelo. Isso. E aí a gente vê uma condição legal de urbanização, pavimentação. Me diga aí o que é que você deixou de sofrer com o trânsito, então. Eu acho assim, a questão realmente do tempo que se perdia realmente de você ir para Recife há um tempo atrás era um desafio, assim, porque você levava horas e horas ali para poder sair ali do Janga e encarar os outros engarrafamentos que a gente tem na nossa cidade, né? Então, realmente, como o Sérgio falou, não só a obra da ponte, mas o alargamento da via, né? Facilitou bastante esse fluxo, né? E realmente hoje a gente consegue se deslocar com mais facilidade, né? E conforto, né? E conforto. A questão de estar no trânsito a gente sabe que trânsito vai sempre existir, né? A mobilidade no Recife, né? A gente sabe como é em Pernambuco como um todo, mas melhorou bastante lá nessa área. É verdade. E eu ia dizer um negócio. Sei que você mora também perto da praia, o empreendimento é beira-mar, né? O Mirante dos Corais. E aí, aquela sensação de acordar de manhã, olhar a praia, mesmo que seja da varanda, como é que é? O que é que você pode me dizer aí? Realmente é um conforto, assim, vamos dizer assim, morar numa condição dessa que realmente é beira-mar, se você abre, você vai para a varanda, você vê o mar, enfim. É uma condição muito satisfatória, assim, de conforto, de qualidade de vida mesmo, acho que influencia bastante essa condição. Né? Alguns dizem que não só questão de qualidade, mas de questão de saúde, né? Você está ali recebendo provavelmente um ar mais puro, sem tanta carga da rodovia, porque você está na beira da praia, o vento está jogando, e fora que o ar com uma certa salinidade, tem muita gente que defende aí a teoria de que esse ar ele traz vantagens à saúde da pessoa, né? Quem tem asma, coisa do gênero. Com certeza, eu acho que também é um ponto da saúde como um todo também, né? Contribui aí para a qualidade da saúde.
Agora a gente vou fazer algumas perguntas relacionadas à parte mais técnica, né? A gente vai trocar uma ideia aqui, né? Vamos lá. E a primeira, assim, quais são as técnicas que foram utilizadas para a construção, né, do edifício numa área costeira como é a nossa? Você, como engenheiro também está lá conosco, já percebeu, né, que a gente teve alguns cuidados especiais por se tratar de uma edificação ali perto da praia. Na realidade, não é nem cuidados, não posso dizer cuidados especiais. As normas brasileiras, elas já consideram essas condições de construções litorâneas, né? E para isso ela, vamos dizer assim, ela nos exige uma utilização de recobrimentos de concreto de maior espessura para que a gente garanta que as armações na estrutura ficam mais protegidas. Então, assim, a norma já contempla isso e a gente acaba seguindo dessa forma e tendo segurança de que a gente está fazendo da melhor maneira possível. Só que tem uma coisa a mais. Como a nossa tipologia lá do Mirante dos Corais é de parede de concreto moldado em loco, naturalmente, né, e ocorre conosco, as paredes são grossas e as armações ficam centradas. E com isso, os recobrimentos das nossas armações são bem maiores do que a própria norma exige. Então, a gente fica com segurança de dar uma vida útil para essa edificação, né, como é chamado na questão técnica, ainda mais longa do que o normal. Tá? Então, a gente tem uma característica, por trabalharmos com parede de concreto, a gente consegue dar uma característica de durabilidade a essa estrutura de vida útil ainda maior do que a norma já exige. Legal. Uma segunda pergunta, agora já indo para a questão da fundação do prédio, né, da estrutura. Né? Que tipo de fundação está sendo utilizada para garantir a estabilidade do edifício em solo arenoso ou movediço? Né? O que a gente está utilizando, porque a gente se deparou com essa situação, que é característico da região, daquele tipo de solo. Então, eu queria que você também... Pergunta pertinente, né, velho? Essa parte de fundação que é bem importante nesse cenário. Meu amigo, a gente tem ali, é fato, a região litorânea de Paulista, ela tem uma característica de solo bem complexa, né? A gente tem afloramento de arrecifes, a gente tem naquela região solos que são vestígios de cascalhos e a gente com muito receio, né, de como seria essa fundação. Então, primeiro cuidado que a gente tomou foi contratar empresas de consultoria, né, no estudo de solos que sejam as melhores da região e desenvolver um trabalho o mais detalhado possível. Fizemos esses estudos de solo, chegamos à caracterização, fizemos alguns ensaios, né? Inclusive, parte do material a gente até fez uma doação para a Universidade Federal, certo? E o que é que a gente constatou? No solo dessa região, já era de conhecimento nosso, né? A gente já atua aqui em Paulista há um bom tempo, então a gente já tinha uma referência. Essa questão litorânea, ela tem uma camada intermediária que tem uma certa resistência, mas não é uma resistência tão grande a ponto de conseguir suportar a carga do prédio. E assim, essa camada, essa característica é o próprio coral, né? Eu acho que é bom... Exatamente. Né? É uma camada de um material como se fosse um coral, né? Calcário. Ali. E aí misturado com arenito, mas é mais calcário naquela parte superior. O arenito é mais firme, fica mais embaixo. E é exatamente onde a gente ancora, né? A gente deve buscar a ancoragem da edificação. Então, com essa camada no meio, qual foi a solução que a gente acabou desenhando? Lá não é um solo movediço, é um solo arenoso. Né? Aí, seguindo a pergunta, mas a gente precisou fazer um pré-furo, né? Uma perfuração desse solo até a gente ultrapassar essa camada de resistência intermediária e daí a gente fez a cravação, né, de estacas indo até camadas lá inferiores, onde a gente tem a segurança de que são camadas firmes que resistem à capacidade do prédio, né, e foram testadas. Aí, falando em teste, toda vez que a gente faz a fundação, você sabe, né, você tocou isso conosco, a gente faz as provas de carga e as provas de carga de lá deram um resultado muito satisfatório, como você sabe, porque a gente está fazendo aquela fundação, a gente projetou e executou aquela fundação do Mirante dos Corais com tudo que tinha de melhor tecnologia e segurança, né? Tanto na parte dos ensaios de solo, da execução e dos ensaios da fundação. Eu acho que a gente conseguiu
Concorda? Que a gente conseguiu fechar todo esse cenário, todo esse ambiente aí, considerando a caracterização do solo, né? A execução de forma adequada e efetivamente as provas de carga ao fim. A própria definição da solução, né? Junto com o projetista, com a empresa executora, né? Então a gente chegou numa solução com a ponteira também, que também foi utilizada para romper, né? Isso. Essas camadas. E aí a gente conseguiu o nosso resultado aí da execução dessa fundação, que foi bem desafiadora, vamos dizer assim. Perfeito. Aí você sabe, né? Como coordenador da obra, eu consegue, eu faço a parte de projeto e execução, ele que acompanhou, então ele consegue, né, passar aqui para a gente toda essa colaboração dos resultados que a gente alcançou lá na fundação do Mirante Coragem. É isso aí. Aí vamos lá, dando seguimento aqui. Vamos lá. Vamos falar um pouco mais de fundação, né? Tem na nossa pauta aqui uma pergunta aqui, assim, se houve assim, algum sistema de reforço, alguma coisa que foi implementado, né, para prevenir movimentações, por causa dessa característica desse solo, que falasse um pouco disso daí, de algum reforço estrutural, né? Como a gente bem falou, a gente chegou na solução junto com o projeto e foi executado, mas além disso, teve algum step de reforço para prevenir alguma movimentação do solo? Acho que é uma coisa que... A gente não teve nada específico. Como eu disse na pergunta anterior, é um solo de grande complexidade. A gente precisou desenvolver, de certo modo, uma tecnologia, né, de execução junto com o projetista, onde é uma certa mistura de soluções já existentes de mercado, né? Então a gente precisou fazer, como eu disse, uma perfuração. Essa perfuração ela é comum, não é incomum, né? Não é uma exceção, mas não é também tão usual. Mas pelas características do solo daqui, principalmente daquela região do Janga, ser muito complexo, por ter essas camadas de areia, com muita porosidade, essa camada vamos dizer assim, lá do arrecife intermediário, né? E aí depois você volta a uma camada de solo que ainda não é um solo tão firme para segurar a estaca, até chegar lá embaixo, no maciço, vamos chamar assim, acabamos que temos um grande desenvolvimento, né, de tecnologia junto com... A gente teve uma conversa não só com um projetista, mas com vários projetistas, com vários consultores, que são referências regionais, inclusive alguns até de referências nacionais. E fomos montando essa solução. Fizemos o teste, ensaios, simulações computacionais, isso a gente faz sim. Mas alguma coisa específica na obra, de tratamento, de reforço, não foi necessário, visto que a solução, a gente conseguimos projetar, executar, e aí ao final, como a gente faz as provas, os ensaios de prova de carga, para ver se o desempenho da estrutura que será construída, então a gente... Aí a gente arrematou o assunto com esses ensaios. Um ponto importante que, de vez em quando, né, a gente ouve falar do pessoal que não tem muito conhecimento, principalmente na área técnica, mas eu acho que é super interessante a gente abordar aqui, por ser uma área marinha, né, perto da praia, se isso agride, né, as fundações, como agride a estrutura. Aí eu vou aqui bater uma bola com você, tá? É uma pergunta que eu, de vez em quando, eu recebo. E eu tento falar, pessoal, é diferente, né? O que está abaixo do chão reage de uma maneira do que está acima do chão, vamos dizer assim. O que está acima do chão recebe o quê? Vento, tem carga de oxigênio. Já o que está ali embaixo, depois de uma certa camada, a gente sabe que não tem essa troca gasosa e isso acaba fazendo com que a fundação não sofra a agressão que uma estrutura aparente sofre. E eu gosto muito de dizer o seguinte, pouca gente tem conhecimento de como funcionam as fundações das áreas portuárias, né? Então a gente tem aqui Porto Recife, Suape e no Brasil inteiro, no mundo inteiro, todas essas edificações portuárias com seus diques, pias. Agora mesmo a gente tem flutuante, mas tem os que são fixados. E essas fixações são feitas por quê? Por estacas, né, pré-moldadas geralmente, naturalmente, porque ficam dentro da água, inclusive do mar, só para lembrar. Algumas dentro da água, outras na parte de solo, mas ali próximo à água. E a gente tem registro de fundações muito longas, muito duradouras, sem problemas nenhum, né, sem patologias, porque exatamente não existe essa troca. É um questionamento que o pessoal faz muito para mim, sabe, Théo? Dura, não dura?
inclusive estacas até de madeira, de concreto, de tudo. A gente se depara hoje com diversas soluções de engenharia e de inovação, assim, acontece o tempo todo e a gente é uma área que a gente está sempre antenado a esse tipo de soluções. Pois é. Com isso, acho que a gente conseguiu abordar bem aí algumas dúvidas, né? Esclarecer alguns pontos aí, tanto de quem mora ali no Janga, quais são os pontos positivos. Hoje o Janga com a nova caracterização aí dessa via, né, da Avenida Cláudio Gueiros, a ponte, né, do Janga ali para Rio Doce é efetivamente duplicada. A gente vê que automaticamente o cenário de comércio, de infraestrutura, né? Só evolui, assim, eu posso falar isso que eu estou lá há 6 anos, enfim, vai fazer 7 anos, e eu estou vendo isso acontecer, né? Eu vejo o desenvolvimento, pessoas chegando para morar, para ter o seu empreendimento lá, seu negócio, enfim, só cresce. Realmente é uma área em potencial crescimento. Isso a gente está enxergando isso, eu estou vivenciando isso, vamos dizer assim. Perfeito. Com relação ainda só para encerrando, os esclarecimentos de condições de ter uma construção, né, próxima ao litoral, eu acho que exatamente por a gente usar a tecnologia de parede de concreto, a gente larga na frente de uma estrutura convencional, a gente está dando mais recobrimento, isso é mais vida útil, menos manutenção, menos custo de manutenção para a edificação. Né? E com relação às fundações, também, que é uma coisa que me perguntam muito, as fundações naquela região, eu acho que também a gente conseguiu deixar claro aqui que desenvolvemos um excelente estudo, né, com um excelente projeto, excelente execução e ao final, quando a gente fez as provas de carga, a gente conseguiu um excelente resultado. Exatamente.